Jesus é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus. A Ele a glória, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, verso 5. A gente chega para mais um Gotinhas da Verdade. Nosso tema: já não haverá demora. Estamos falando sobre o acontecimento máximo do tempo do fim, a ressurreição. Ressurreição dos que são de Cristo. E a gente está baseando nas Escrituras. Tudo que a gente ensina é segundo as Escrituras. Usando 1 aos Coríntios, capítulo 15. Estamos entre os versos 20 a 28. Existe algo tão misterioso, tão pouco ensinado na igreja, que quando se fala nisso, as pessoas assustam. O fato de que Jesus vai reinar aqui na terra, vai reinar como homem, não como Deus. Como se sabe, as Escrituras mostram que no seu ministério, quando Jesus nasceu, quando ele esteve aqui, ele ministrou, ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana. Ele era homem e era Deus. Para entender tudo isto, nós temos que partir do básico. Note que o apóstolo, ao falar da ressurreição, ele foi buscar base para isto lá no Gênesis. Ele fez a comparação entre Adão e Jesus. Ele diz que, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Resumindo, um homem trouxe a morte. O outro homem trouxe a vida. É necessário saber que o homem perdeu o reino, perdeu o domínio do mundo quando ele pecou. E quando ele pecou, Deus não se deu por vencido. Imagine, Deus vencido. Apenas estou usando uma figura de linguagem. O que quero dizer é que Deus não desistiu do seu plano, do seu propósito de fazer do homem, fazer com que o homem dominasse, administrasse o mundo. Então, o que Deus fez? Ele fez a promessa da redenção. Lá em Gênesis 3:15 está provado esta promessa.
Mas os anos se passaram, o tempo se passou, e daí? O que aconteceria? Quando nós lemos Hebreus, capítulo 9, verso 22, o escritor, ao falar do sangue, ao falar de como o sangue de animais era usado, foi usado no culto de Israel. O escritor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas como Deus faria, então, conforme se sabe, Deus é Espírito. Espírito não tem carne, não tem ossos, não tem sangue. Como então Deus ia remir, salvar o homem? Deus tinha um projeto que ninguém imaginaria, um projeto que o diabo jamais descobriria. Deus, ele não usaria mais animais. O tempo dos animais passaram. Lembrem, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela teria um filho, ela assustou, porque ela era virgem, e ela disse: como pode acontecer isto? Eu não tenho relação com homem algum. O anjo Gabriel disse para ela: o Espírito Santo te envolverá. Por isso, o ente que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Note bem, Deus está preparando um corpo. Um corpo, aliás, o corpo que teria sangue, cujo sangue seria o básico, seria a redenção do homem. Lembre que José, ao saber da gravidez de Maria, cuja gravidez não era dele, ele intencionou deixá-la secretamente para evitar difamação. O anjo, mesmo Gabriel, vem em sonho e diz: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai ter um filho, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Aleluia. Note, Jesus, ele não nasceu pelo processo normal, isto é, ele não foi gerado pelo relacionamento sexual homem e mulher, pai e mãe. Ele foi gerado pelo próprio Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, não é a terceira pessoa, não. Ele, Deus, é o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então, está aí o começo do plano da redenção que vai acontecer. Jesus sempre se identificou como
Filho de Deus e também como Filho do Homem. Aliás, aparece no seu ministério em torno de 80 vezes o termo Filho do Homem. João Batista, batizando no Jordão, quando o viu aproximar-se, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Terminou o tempo dos animais, nada de cordeiro no sentido da palavra, no sentido dos animais, mas o Cordeiro de Deus. Daí começa aquilo que mais tarde vai acontecer, que no final vai acontecer. Quando ficamos sabendo que Jesus vai reinar como homem, assustamos. Temos que voltar a esta questão, que ele foi gerado, nasceu como homem, viveu como homem, sentiu fome, sentiu sede, canseira, dores e, ainda mais, morreu como homem. Porque Deus não morre, ressuscitou como homem. Lembre que ele disse para os discípulos lá à beira do mar da Galileia, ele disse: olha, após a ressurreição, sou eu mesmo, venha me apalpar. Vocês fiquem sabendo que não é um espírito, não é um fantasma, não, porque espírito não tem carne nem ossos. Sou eu mesmo. Comeu com os discípulos e mostrou para Tomé, olha aqui, sinal nas minhas mãos, sinal no meu lado. Ele morreu, ressuscitou como homem e vai reinar como homem. Por isso, a Bíblia fala várias vezes de reino para Deus o Pai. O reino não foi para ele, para Deus o Pai. Nos vídeos posteriores, a gente vai desvendar mistérios ainda mais profundos. Aleluia! Amém e amém.